Mas vamos lá, vamos seguindo em frente para falar sobre as doenças dos olhos, as doenças oculares, miopia, astigmatismo e tantas outras, né? A gente precisa entender para agir, para saber se a gente não agir o que é que pode acontecer. E eu tenho aqui um especialista na área. A gente hoje recebe o oftalmologista, doutor Daniel. Venha cá, doutor Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. É Daniel Kamlot. Kamlot, isso. Que nome chique, né? Que lindo. Eu tô vendo que você trouxe aqui 2 protótipos. Sim. Esse é uma parte do olho, aqui seria um olho inteiro, é isso? Isso aqui seria o olho essa é a parte de fechado, cima. Né? Tá. Então, a gente abrindo para poder explicar melhor como é que funciona e o que seria a miopia e o astigmatismo, como é que acontece Legal. isso. Bom, normalmente a gente descobre se tem miopia ou astigmatismo ainda na infância, na adolescência, né? Quando a mamãe leva a gente no oftalmologista. Sim. Tem gente que nunca foi ao oftalmologista e é importante. A primeira visita deveria ser feita com quantos anos? Na verdade, desde que a gente nasce, existe a primeira visita no teste do olhinho ali na maternidade para saber se existe alguma opacidade ou não. E desde criança, a partir de 1 ano, é importante fazer tanto por doenças, prematuridade, retinoblastoma, tumor que são raros, mas existem. E para a gente descobrir um grau cedo, até para poder indicar o uso do óculos cedo para ter o desenvolvimento visual, principalmente quando tem uma diferença de grau de um olho para o outro, porque quando um olho tem um grau alto e o outro mais baixo, a gente tem que estimular esse olho com um grau mais alto a desenvolver. Então isso tem que ser feito logo até os 7 anos de idade para que a gente tenha sucesso no tratamento. Olha que importante a gente ouvir isso, né? E aí você, mamãe e papai, que nunca levou o filho ao oftalmologista, é hora de agir. Me conta uma coisa, a gente já nasce, se tiver algum problema de miopia ou astigmatismo, com a doença ou não? O que acontece? A gente nasce com o olho, a gente é pequeno, a gente nasce menor. Então a gente costuma nascer mais com a hipermetropia. O que é hipermetropia? É o olho um pouco menor, que vai causar um grau positivo e que aquele paciente vai enxergar embaçado. O paciente vai crescendo, o olho vai crescendo junto, então a miopia costuma aparecer um pouco mais tarde. Só quem vai ter uma miopia muito mais alta começa a aparecer desde cedo. Porque o olho vai crescendo e a miopia é o quê? É o olho crescer mais do que o normal. Então, quando a gente vai ver o nosso olho, a imagem que entra por aqui, por essa transparente, essa parte transparente, ela tem que cair aqui atrás na retina, na parte certinha. A miopia é um olho maior. Então, o que vai acontecer? Essa imagem vai cair antes da retina. Então, a gente precisa corrigir com óculos para que essa visão caia certinho aqui, porque o olho é maior. Então, esse olho maior faz que a visão de longe seja embaçada. Então, a gente precisa corrigir com óculos a miopia e essa miopia, com o tempo, pode aumentar. Porque o paciente vai crescer, o olho também vai crescer, desenvolver, por isso que a gente diz, quando o paciente quer operar, a gente costuma esperar o grau estabilizar, parar de desenvolver mais ou menos até os 23, 25 anos, aí sim a gente pensaria em fazer a cirurgia refrativa, que seria a cirurgia do grau. Então, as pessoas após os 23 anos não têm mais aumento de grau em relação à miopia? Não costumam, porque existe aquela miopia patológica, quando é acima de 6, aquele grau que vai aumentando, que ainda pode aumentar depois disso. Mas na maioria das vezes, até os 23, 25 anos, o grau costuma estabilizar. Já o astigmatismo é o olho, a córnea, que é o tampão do relógio aqui transparente, ela tem uma curvatura. Quando ela é uniforme, o astigmatismo é 0. Quando existe uma diferença de curvatura do vertical para o horizontal, ela fica distorcida. Ela chega aqui atrás distorcida. Então, o paciente enxerga com aquela visão distorcida. A grande preocupação no astigmatismo alto é o paciente ter a tendência ao ceratocone. Em junho teve até o junho violeta, que é aquele paciente que coça muito o olho por causa da alergia e tudo isso pode gerar, quem já tem uma predisposição, o ceratocone. O que é isso? É um astigmatismo que cada vez vai aumentar mais pela curvatura da córnea, pelo colágeno da córnea ter uma alteração. Então esse astigmatismo pode cada vez aumentar mais, causar uma visão muito embaçada e isso pode ser cada vez aumentar mais, desenvolvendo. Então, um astigmatismo alto, a gente sempre tem que descartar o ceratocone. Não quer dizer que tenha, mas é importante a gente fazer os exames para descartar. Muito interessante você falar de ceratocone, porque é algo que a gente quase nunca ouve ninguém falando, né? E eu tenho recebido, inclusive, mensagens de telespectadores contando que
tiveram, estão. E aí era bom a gente explicar. Você falou que se coçar muito o olho, pode desenvolver um ceratocone? Quem já tem essa predisposição da córnea, o coçar dos olhos pode fazer desenvolver mais, então pode piorar. Então aquele paciente alérgico que tem um astigmatismo alto ou coça muito o olho, o exame da topografia, fazer aquele mapeamento da córnea, saber o quanto ela é curva, o porquê ela é curva e se existe uma simetria, tem a característica do ceratocone. A gente tem que acompanhar de perto para saber. Existe um procedimento para tentar diminuir a progressão, é necessário fazer uma cirurgia para melhorar a adaptação de lente de contato gelatinosa, não seria muito indicado, seria mais a rígida, bem adaptada. Então, esse paciente que tem ceratocone tem que ter um cuidado maior, não só ele tem astigmatismo e acabou. Acho que um astigmatismo alto merece uma investigação mais adequada. Perfeito. O uso de lente de contato e esse manuseio de forma errada pode gerar um ceratocone? Pode, porque o ceratocone, mesma coisa que você ficar esfregando o olho, a lente de contato gelatinosa é como se ela estivesse esfregando ali na córnea. Por isso, uma adaptação bem feita com uma lente rígida num paciente com ceratocone é muito importante. Não pode, em qualquer lugar, colocar uma lente e começar a usar, porque isso pode piorar a progressão do ceratocone. A forma com que a gente tira... Eu uso lente de contato num olho só, a monovisão, né? Para enxergar para perto. Olha aí, uma opção para quem não quer usar óculos. Eu me adaptei super bem, amo e não troco esse conforto por absolutamente nada. Mas a forma de retirar a lente, porque a gente empurra de alguma forma, assim, para a lente sair, puxa, ela pode ser prejudicial? É claro que tem que ter aquele cuidado, vai ter todo o treinamento na hora do manuseio de como usar a lente de contato. Então o cuidado vai ser feito, vai lavar a mão, toda a limpeza da lente. Então, você aprendendo a usar, não fazer em qualquer lugar, porque eles vão... te vender não vai te ensinar. Então, é importante passar com o oftalmologista, ensinar como usar, a forma correta de limpar, de como manusear, retirar, colocar. Isso vai evitar que tenha um problema de uma úlcera de córnea, uma lesão de córnea mais grave. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para miopia, né? A gente já deu aí uma pincelada tanto em miopia quanto astigmatismo. Miopia, vamos imaginar então que a pessoa tem a miopia num grau mais acentuado, como você disse, acima de 6, né? E ela queira fazer uma cirurgia. A cirurgia é indicada e qual é a cirurgia mais moderna que a gente tem hoje em dia? Primeira coisa que deve ser feito é analisar isso aqui que eu falei, a córnea. Então, a espessura dessa córnea que vai dizer se esse paciente pode fazer, porque a cirurgia que é feita é o laser, que vai diminuir a espessura da córnea. Diminuindo a espessura da córnea, você vai diminuir o tamanho do olho e fazer com que aquele raio caia certinho na retina. Essa é a ideia da cirurgia. Então é a cirurgia refrativa, que existe o LASIK, que você levanta um tampãozinho na córnea, faz o laser e repõe o LASIK, o tampão, que ele recupera mais fácil, só que a longo prazo fica o tampãozinho ali, então é muito difícil acontecer, mas um trauma ocular no futuro a gente tem que estar sempre de olho. E o PRK, que você faz o laser diretamente na córnea, sem o tampão. Num primeiro momento você sente um pouquinho mais aquela dor, aquele incômodo pós-operatório, mas depois ele vai estabilizando e ficando bem. Então essas são as cirurgias, mas você precisa ver a espessura da córnea para ver se aguenta esse laser e a curvatura. Porque se você tiver uma curvatura maior em algum ponto, você afinando pode causar uma complicação maior. Então, o pré-operatório com os exames de topografia, pentacam, paquimetria, são até tão importantes como o intraoperatório. A decisão pode ou não pode fazer a cirurgia é o que vai deixar a gente mais tranquilo. E até o mapeamento da retina, você dilatar o olho e olhar toda a periferia, é importante nesse paciente automíope, porque é como se fosse um olho crescendo e a retina, que é o fundo do olho, desgarçando. Então, na periferia, ele pode ter alguma lesãozinha que não percebe. Então, a gente tem que olhar naquela periferia, ver se tem alguma lesão, proteger com laser, se tiver essa lesão, para aí sim indicar a cirurgia. E a cirurgia de astigmatismo, ela é feita? É a mesma ideia da cirurgia refrativa, só que ele vai mexer naquele eixo, naquele ângulo que é mais curvo, diminuindo aquela curvatura. Então, o paciente que é míope e astigmata é uma boa indicação de cirurgia desde que tenha essa curvatura e a espessura o suficiente com segurança para fazer. Tá? Agora, até mesmo com a cirurgia de catarata, você consegue diminuir a dependência do óculos naquele paciente que está depois dos 40 anos. Não adianta você fazer a cirurgia na córnea, porque depois dos 40 você vai precisar do óculos de perto. Se você zerar para longe com 45, você vai precisar do óculos de perto, a não ser que faça monovisão. É a mesma coisa que você faz com lente de contato, pode fazer na cirurgia, mas o paciente tem que ser testado para saber se ele vai aceitar. Você não pode fazer uma monovisão com cirurgia antes de ser testado com a lente de contato. Monovisão é assim, eu enxergo, uso lente nesse olho, então eu enxergo bem para perto com esse olho que está com lente, porque essa lente é para perto, 1,5. E esse daqui, que é o meu dominante, eu enxergo tudo.
É assim que funciona. Sim. Então, o paciente tem uma sensibilidade boa assim, para isso e a costumar é bom. Não mudou nada, não muda nada. Eu já Sim. nem sei mais quando eu tô de lente, quando eu não tô. Sim. Às vezes eu esqueço até. Sim. Então é isso, é super tranquilo. Agora, doutor, você falou de catarata. Eu sempre gosto de falar de catarata porque a gente tem um achismo interessante em relação à catarata, porque as pessoas olham para um olho, por exemplo, como o meu, que tem um pterígio, que parece que é uma catarata, né? Porque pelo nome, ele deveria chamar catarata e a catarata deveria chamar pterígio, que é o nome mais esquisito. Mas, na verdade, gente, catarata não é visível, tá? O que a gente vê, por exemplo, no meu olho, que tem uma pelezinha branca, por isso que volta e meia ele tá bem vermelho, chama pterígio, é uma outra coisa. Catarata, a gente não vê uma catarata olhando para a pessoa, né? Não, a não ser que a catarata seja muito avançada. Então, a catarata seria nesse espaço, no intermédio do olho, entre a córnea, o colorido do olho e o fundo do olho. Então, nessa parte aqui, existe uma lente transparente, que a luz passa, cai totalmente transparente na retina e enxerga bem. Com a idade, ela vai opacificando, sujando, e o paciente, começa a perceber o embaçamento. Então, o oftalmologista, na avaliação, ele vai avaliar que o grau não melhora e fazendo a dilatação, olhando a parte do cristalino, que é onde suja, você vê a catarata e indica a cirurgia quando necessário. Você vê o cristalino sujo. Então, quer dizer, é aquele olho que quando está num grau super, num estágio muito avançado, a gente vê um olho que parece meio cinza, meio azulado. É o preto, a pupila, que é o preto é aquilo, você não tem nenhum problema, porque o cristalino é transparente. Na hora que tem a catarata, ali no preto, você vê um pouco mais leitoso, mas é quando está muito mais avançado. Na grande maioria das vezes, hoje em dia, o paciente que tem a catarata e já começa a atrapalhar a qualidade de vida, não tem esse branco do olho. Ele vai sentir o embaçamento e no exame você consegue perceber a catarata. Então é isso. Ah, será que eu tô com catarata? Tá sentindo um embaçamento? Tá com uma dificuldade de enxergar? Pode ser que sim. Mas, gente, o mais importante é a gente lembrar, e é por isso que o doutor Daniel tá aqui, que existe um oftalmologista para que você seja consultado. Tem gente que esquece de dar uma visitada, né? De passar no oftalmologista. E é tão importante quanto passar no cardiologista, no ortopedista. Ao longo da vida a gente vai tendo vários desgastes, vai sofrendo consequências aí do tempo e a gente precisa dar uma olhada. Inclusive por conta da degeneração macular também, né? Sim. Que aí é muito sério. A degeneração macular é um problema lá atrás, na retina. Então, o problema seria aqui na retina, que você não consegue perceber só dilatando o olho e olhando com uma lente especial. Aí sim que o paciente não percebe mesmo. Só que ele começa a perceber que a visão central começa a ter uma mancha, uma linha reta começa a ficar curva. Principalmente quem tem um histórico na família genética de degeneração macular. E é importante esse acompanhamento, porque se existe um vazamento dessa membrana, ela está ativa e você precisa tratar. Quanto mais rápido, melhor o prognóstico, melhor a chance de melhora. Então, você precisa divulgar se é uma DMR do tipo úmido, a degeneração macular tipo úmido ou seco. O seco você acompanha e o úmido você trata. Então, é importante fazer esse diferencial. A Giza Sobral Cruz, lá no Instagram, diz: na minha família, por parte de mãe, eles operaram catarata. Posso vir a ter o problema também? Tenho 40 anos e tenho miopia e astigmatismo desde criança. Sim, como todo mundo com a idade vai ter a catarata. Então, o cristalino envelhecer e com o tempo ir sujando, vai ter a catarata. O paciente pode ser que tenha um pouco mais cedo, necessite da cirurgia mais cedo, ou outros pacientes necessitem da cirurgia um pouco mais tarde. Mas todo mundo vai ter catarata um dia, depois de 60, todo mundo vai ter catarata? Todo mundo vai ter depois de 60, 65, todo mundo vai ter. Agora, a vantagem de hoje em dia, ela diz da miopia e do astigmatismo. Hoje em dia, a tecnologia, a segurança da cirurgia, permite até que você implante uma lente e diminuir um pouco a dependência dependendo do grau e de cada específico de cada paciente. Então, a segurança sendo maior e essa tecnologia envolvida, vai ter a catarata, mas a gente consegue até operar um pouco mais cedo com uma segurança maior. Ah, que legal. Então já opera a catarata e já resolve a questão da miopia e do astigmatismo colocando uma lentezinha lá Já diminui dentro. Conversando com o paciente, qual a preferência e indicando no melhor paciente. Muito bom. Obrigada, Giza, pela sua participação. O próximo é da Carol. Azevedo Carol 1 diz: meu filho possui ambliopia, fez uso de tampão e faz uso de óculos. Ainda é necessário o uso de óculos, visto que ele consegue enxergar bem sem ele? Ele tem 10 anos. Isso que a gente estava conversando, de você detectar o grau, principalmente quem tem estrabismo, a diferença de grau de olho para o outro, você precisa fechar o olho com tampão para estimular o olho ruim a desenvolver. Isso é mais feito até os 7 anos, até você atingir uma estabilidade e uma igualdade de acuidade visual de visão dos dois olhos. Então, claro, conversando com o médico que acompanha e tudo, saber a indicação de poder parar de usar ou não, mas assim, o óculos provavelmente ela vai usar.
porque aquele grau que ela vai ter de diferença de um para o outro vai continuar. O que ela fez foi fazer o olho ruim com um grau mais alto desenvolver igual ao outro. Então agora provavelmente ela vai continuar usando óculos, talvez sem um tampão. Então vai conversar com o médico para poder ter essa certeza. Tá joia, Carol, obrigada. Vamos lá para a próxima pergunta da Kátia GM. Tenho astigmatismo e hipermetropia. Meu grau é 7,75 e está subindo a cada ano. Preciso fazer essa cirurgia? Uso óculos desde os 4 anos, hoje estou com 45. Então, Kátia, como a gente conversou, depois dos 40 anos existe a presbiopia, a dificuldade de perto, que é quando o cristalino para de acomodar e contrair a visão para enxergar de perto. Então, o grau que ela tinha antes, vamos dizer, se ela operasse e zerasse o grau, depois dos 40 ela precisaria usar óculos de perto, porque existe a presbiopia somada à hipermetropia e ao astigmatismo dela. Então, a partir de agora, é pensar entre usar o óculos multifocal separado e quando tiver catarata, tiver algum sinal, tentar ver se é necessário colocar uma lente, implantar uma lente para diminuir essa dependência, se é melhor continuar usando o óculos. Então, tudo tem que ser visto cada caso. Mas se existe um grau alto que está ainda subindo, está aumentando, eu acho que é legal fazer esse acompanhamento e quando tiver a indicação da cirurgia, ver se é necessário ou se vai ser indicado para ela a lente intraocular que diminui a dependência ou não. Perfeito. Obrigada, Kátia, pela participação. Próxima pergunta é da Gilene. A Gilene diz que tem o glaucoma. Tem uma lente especial para quem tem glaucoma? Na verdade, o glaucoma, o problema não é na lente, não é no cristalino. O cristalino embaça e você sente a visão embaçada. O glaucoma, no início, você não vai sentir a visão central embaçada. Você vai perdendo o campo visual sem você perceber nada e, na maioria das vezes, sem sintoma. Por isso a importância de passar na consulta com o oftalmologista, principalmente depois dos 40 anos, e quem tem a genética do glaucoma. Porque você não percebe e você precisa tratar antes que ele acometa a parte central da visão, que aí já estaria muito avançada, aí sim você vai perder a visão central. Mas no início você perde campo visual, então não tem nada a ver com implante de lente, e sim a drenagem do líquido, que você tem que mexer com colírios para diminuir a produção ou aumentar o escoamento desse líquido e diminuir a pressão do olho. Que a ideia do glaucoma é você com colírio diminuir a pressão do olho. Perfeito. Obrigada, Gilene. Vamos lá para a próxima pergunta. Olha, da Pati, ela está no Pati Rios 123 e ela diz: minha família tem histórico de glaucoma. Minha avó ficou cega, um primo meu está também. Faço todo ano o exame oftalmológico. Glaucoma é hereditário? Então, Paty, como eu falei, o glaucoma, quem tem a genética na família, é mais importante ainda passar em consulta após os 40 anos, porque não tem sintoma, na grande maioria das vezes, porque você não percebe que está perdendo o campo visual. Então, como ela tem histórico, não quer dizer que ela vá ter, porque ela tem o pai e a mãe tem que ver a genética de qual lado que vem. Mas é importante o acompanhamento de rotina. Perfeito. Obrigada, viu? Ficar de olho vivo aí nisso, né? Porque a visão é tão importante. A Marise, Pérez Marise, no Instagram, tá querendo saber assim: tenho moscas volantes e vou operar catarata. Vai piorar as moscas? Obrigada. O que é a mosca volante? A mosca volante é quando você tem um gel dentro do olho, que com o tempo, com a idade, ele pode se desorganizar. Não quer dizer que seja um problema, mas sempre que isso acontece, você precisa dilatar o olho para olhar a periferia. Que na hora que ele se solta, ele pode criar alguma lesãozinha e você precisa tratar para evitar algo mais complicado, como o descolamento de retina. A piora da mosca volante pode até acontecer no primeiro momento que você está com a visão embaçada. Então você percebe aquela mosca. Quando você limpar a visão, pode ser que ele aumente no primeiro momento. Mas do mesmo jeito que ela acostumou com essa, vai começar no início a piorar, mas o cérebro dela vai acostumar e a aceitar um pouco mais. Mas o mais importante pela mosca volante seria fazer a dilatação do olho, o mapeamento de retina, para olhar a periferia e ver se está tudo bem. Muito bem, obrigada, Marise. A Fran.Castelhano, ela quer saber o seguinte: uso óculos só para perto, grau 1,5. Tenho 45 anos, consigo operar para não usar mais óculos? Então, é o que a gente estava falando, depois dos 40 começa a presbiopia. Existem até algumas técnicas de você tentar resolver a parte da presbiopia com cirurgia, mas ainda não é nada, ainda muito, falar vai ser muito bom, é muito indicado. Então, acho que por enquanto o acompanhamento, tanto fazendo a monovisão, ou fazendo uso de óculos, ou até mesmo quando tiver um pouco de catarata, tentar pensar nessa lente intraocular. Mas existem estudos, existem alguns procedimentos, mas precisa pensar muito bem em cada caso, que ainda não é nada muito bem assim, vamos dizer, é certo e é certeza que vai ficar melhor. Fran, você tem o mesmo que eu, né? Presbiopia, para perto, eu também uso 1,5, 1,5. E eu me adaptei muito bem com a monovisão. Conversa com o seu oftalmo, quem sabe
É uma solução tão boa, gente, porque essa coisa do óculos eu acho desconfortável, né? Pega o óculos, deixa o óculos. Ai, quero ler. Onde está meu óculos? Assim não, você está livre. Sim. Isso é muito bom, né? É um conforto e tanto. Dr. Daniel Kamlot, ele tá no DR Daniel Kamlot no Instagram, segue lá. E se você quiser marcar para bater um papo, marcar uma consulta, é o 119-6643-5677. 119-6643-5677. Tá certo, doutor? Perfeito. Muito obrigado, uma Obrigado, eu ótima que tarde agradeço. e até Obrigado. a próxima.